Então, pessoal, vamos lá. Análise do ambiente externo, tá? São três coisas que vocês precisavam fazer. A primeira é conceito de análise do ambiente externo. Espera rapidinho. Agora, conceituar a análise do ambiente externo, tá? E aí vocês vão buscar autores. Exemplo, Chiavenato. E muitos outros na internet. Pode ser até a minha aula lá no Nina, tá? É um parágrafo dizendo o que é a análise do ambiente externo. É isso, tá? Um parágrafo com uma citação no final. Pode ser uma citação direta, mas no caso você vai começar com suas palavras, depois vai colocar uma citação direta, ou indireta, que é melhor ainda, se for indireta. Você lê os autores e vê ali apresenta o conceito de análise do ambiente externo com base no autor, tá? Isso aqui, e junto com isso aqui também, critério avaliativo, a questão da formatação, tá? Usar o modelo, por exemplo, fazer as citações corretamente, isso aqui vale 20% da nota dessa etapa, tá? Outra coisa que precisa ter é tendências do mercado, tá? A tendência, ela é baseada em dados históricos. Você vai dizer, por exemplo, mercado de bebida. Tem não sei quantos milhões de movimentação de dinheiro nesse mercado. Se você falar isso num ano, não é dado histórico, porque o dado histórico remete a um período de tempo. Então, você tem que falar se está crescendo ou está diminuindo. Geralmente, o indicador usado é faturamento, tá? Do mercado, que é a mesma coisa que receita, mas também, dependendo do mercado, isso pode variar. Por exemplo, no exemplo que nós demos na aula, nós colocamos número de matrículas lá, que era uma empresa do setor educacional, então pode ser número de clientes, enfim, tá? Mas o indicador mais utilizado é faturamento do mercado, mas você tem que ter essa questão histórica, tá? Detalhe, pode ser também, e inclusive é melhor, e uma equipe fez, projeção. Porque é isso que importa, porque os dados históricos são do passado, nem sempre o futuro repete o passado. Esses dados históricos, eles mostram tendências, né? Tem uma tendência de crescimento. Agora, pode ser que fatores diversos modifiquem essa tendência. Uma mudança de governo, por exemplo, uma crise econômica, um Covid. Acontece que as tendências históricas, elas são um cenário base. O cenário base era um crescimento do EAD no Brasil, por exemplo, isso antes da pandemia. Com a pandemia, esse cenário base foi potencializado. Então, você talvez tivesse uma projeção, se acontecesse algo, voltasse a acontecer algo como a pandemia, Deus livre, né? De novo crescimento do EAD, tá? E assim por diante. A análise de projeção, ela leva em conta não só a tendência base, mas outros fatores que possam influenciar as tendências, tá? Então, e teve uma equipe que fez, mas eles pegaram também com base na literatura, tá? Em autores. Eles pegaram uma fonte para dizer se o mercado estava crescendo, quais eram as expectativas para o futuro. Quanto melhor esse prazo, maior. Então, se eu falo assim, o faturamento do mercado cresceu de 2021 para 2022, isso é muito pouco. Para fins desse trabalho, eu estou aceitando, até mesmo mensal, estou aceitando algumas equipes que fizeram. Mas percebam que se eu falar, vem crescendo 10% todo ano, é muito mais consistente, estatisticamente falando, do que eu falar de um ano para outro. Um ano para outro pode ser por N motivos que pode acontecer. Inclusive, um dos motivos que faz a maioria dos mercados crescerem é ali o retorno lá do pré-pandemia, né, da situação de pré-pandemia. Então, com base na literatura, tem uma citação, tá? Aqui. E assim, outra coisa, dados quantitativos. Eu vejo as equipes, às vezes, colocam, o mercado está crescendo, mas está crescendo o quanto? Lembre-se, o plano de negócio você vai apresentar para um grupo de investidores. É muito mais
consistente você falar está crescendo 10% ao ano, 20% ao ano, do que simplesmente está crescendo. Está crescendo, está diminuindo, fica solto, tá? Então, beleza. E não tem problema se tiver uma tendência negativa, tá? Porque nem sempre... porque tem uma tendência negativa que vai dar ruim. Não, nós vimos isso na aula. Isso aqui, pessoal, valia 30%. Agora vamos falar da parte que acaba sendo as mais importantes, que é as forças de Potter. A galera tem errado mais até nas forças de Potter, sobretudo no poder de barganha. Então, força de Potter valia 50%. E aí vocês já conseguem perceber que é 10% para cada item. São 5 itens da força de Potter. Então, produtos concorrentes. Tá? Ou vou colocar aqui só concorrentes. Tá? Exatamente o mesmo produto. Tá? E assim, um produto dentro de um mercado ele tem diferentes qualidades, tá? Então, por exemplo, LG e Apple, do lado da LG e da Apple. Claro, a Apple é vista como de muito mais qualidade do que a LG. Isso não quer dizer que a LG não é um concorrente da Apple, tá? Porque as equipes têm colocado assim, nosso serviço vai ser de qualidade, portanto não temos concorrente. Isso é um erro. Se vocês colocarem num plano de negócios que não tem concorrente, o investidor lá vai rir de você, vai dizer que esse cara é muito ingênuo. Porque como é que ele pode dizer que ele está sozinho no mercado? Isso praticamente não existe em canto nenhum. E se existir, vai durar pouco tempo, por uma questão de benchmark. Alguém vai copiar aquela ideia, aquele modelo de negócio. Então você nunca pode dizer que não tem concorrente. A mesma coisa vale para o substituto, tá? É o mesmo produto. Tudo bem você falar que seu produto tem mais qualidade ou menos. Mas não pode negar que vai ter concorrente. A Apple tem mais qualidade que a LG, beleza, mas a pessoa que não tem dinheiro para comprar um Apple, talvez compre um LG, está pegando uma parcela de mercado. Ou a pessoa que perde o emprego, perde a sua renda, melhor dizendo, prefere um LG do que uma Apple por uma questão de limitação. Então, vai ter sempre concorrente, tá? A questão, a qualidade não elimina concorrente. É isso que eu quero falar. Então, tem que ser o mesmo produto. Já o substituto, eu vou colocar aqui em ordem 5, né? Assim, substituto. Substituto, produto diferente, mas que cumpre a mesma função, ou melhor, a mesma necessidade do cliente. Tá? Então, a gente deu o exemplo do telefone. Eu quero um telefone para acessar a internet. Você pode fazer isso pelo computador, pelo tablet, por outros produtos que não são telefone. Se for essa a necessidade do seu cliente, porque o cliente pode procurar um celular para N necessidades, ou qualquer outro produto, né? Às vezes não é só uma necessidade, você vai ver qual é a necessidade central, você vai focar em uma, tá? Que você está enxergando para o seu produto, e ver qual outro produto diferente pode cumprir aquela mesma necessidade. Na aula nós falamos de arroz e macarrão, necessidade central, alimentação, dois produtos diferentes que cumprem essa mesma necessidade, tá? É isso. E às vezes não é tão claro, muitas vezes, a linha entre concorrentes e substitutos, tá? Porque os produtos, como falei, cumprem várias funções. Tá? Mas o importante é que as equipes tenham algum raciocínio e justifiquem o porquê que é concorrente, o porquê que é substituto, tá? Vamos lá falar aqui, para que a maioria tenha acertado, que são as potenciais entrantes. Aqui a pergunta básica é fácil entrar no mercado onde estou atuando? Uma papelaria. É fácil montar uma papelaria? Uma confeiteria. É fácil montar uma confeiteria? Pessoal, é uma indústria. É fácil montar uma indústria? É isso que vocês têm que responder. Eu entendo que as equipes começam a falar um pouco do produto e serviço, mas assim, tem que ser direto. Às vezes, tem equipe que está tirando nota boa simplesmente com 3 linhas em cada um desses tópicos aqui. Simplesmente respondendo o que tem que ser respondido na análise. Se é fácil de entrar ou não. Tá? É fácil ou difícil? Ou intermediário, né? Relativamente fácil, relativamente difícil. É isso que tem que ser respondido. Tá? Agora, o que o pessoal mais tem errado mesmo
são a barganha. Barganha do fornecedor e barganha do consumidor. Não é? Barganha do consumidor. Eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Vou botar para cá. Eu vou inserir aqui uma bolinha, que é bem legal inserir uma bolinha. Então, eu vou dizer que aqui é sua empresa, seu negócio. Né? Dá para escrever? Vou dizer que aqui é você, tá? E é sua empresa. Desse lado aqui tem os fornecedores. Dá para escrever aqui no último, mas tudo bem. Tem os fornecedores, aqueles que estão te oferecendo insumos para o seu negócio. Ah, meu negócio aqui é uma loja de roupas. Alguém está te vendendo tecido. Você está pegando tecido para fazer as roupas. Ou você já está comprando direto dele as roupas feitas e está revendendo para outra pessoa aqui, para outras empresas, para outro grupo de pessoas que vão ser os nossos consumidores, tá? Vou deixar aqui de outra cor. Vou inserir aqui também uma seta. Isso aqui é a cadeia produtiva, tá? Cadeia produtiva. Alguém produz, alguém ali comercializa para o consumidor final, ou pode ter vários elos da cadeia produtiva, tá? Pode ter mais de um fornecedor para esse aqui também. Esse aqui pode não ser o consumidor final, pode ter o consumidor final aqui. O que é que você tem que olhar? Primeiro, onde é que você está na cadeia produtiva? Quem são seus fornecedores e quem são seus consumidores, tá? E a pergunta aqui é se eles têm poder de barganha alto ou aqui médio, talvez, né? Intermediário, médio ou baixo, tá? Quem está me fornecendo. Muitas equipes têm olhado para si, certo? Assim, eu sou o monopólio, eu tenho grande poder de barganha aqui, eu sou fornecedor deles, mas você não tem que olhar para si. Lembra que a análise do ambiente externo, você está olhando para fora da empresa, claro, os fatores que influenciam ela. Então, qual é a relação desse cara aqui com você, do fornecedor com você, tá? Se ele consegue barganhar preço com você, quando é que ele vai conseguir barganhar preço? Quanto mais próximo ele estiver no monopólio. Significa que quanto menos fornecedores no mercado, maior poder de barganha eles possuem. Não é, agora sim, olhar não é só para a sua empresa, é para o mercado, porque aqui nesse elo que você está atuando, tem várias outras empresas atuando. Tá? Então, de repente, você fechou com um fornecedor aqui, você está com uma relação com ele, mas os seus concorrentes fecharam com outros fornecedores aqui. E o mercado como um todo tem vários fornecedores. Significa que você fechou com um, mas você pode, se esse cara não honrar os compromissos, se ficar ali muito ruim, fechar com outro, porque o mercado te possibilita isso. O mercado te dá muitas opções. Ou seja, um tá com preço melhor, tá com uma qualidade melhor, enfim, a barganha não é só em preço, tá? Mas geralmente o fornecedor ele define o monopólio, quando é um fornecedor que está sozinho no mercado, ele define preço, porque você não vai ter outra opção, nem ninguém que está aí concorrendo com você vai ter outra opção, porque só tem um fornecedor no mercado. É isso, tá? Consumidor, aí você já olha para esse outro lado, para quem está comprando o teu produto. Pode ser o cliente final ou pode ser que não, que seja um grande player aqui do mercado que vai vender para os consumidores finais. E a mesma ideia, se eles têm aqui com um acento, né, plural, se eles têm poder de barganha alto, médio ou baixo. E também a mesma história aqui, olha, quanto menos consumidores no mercado, não é do seu produto, tá? É no mercado como um todo, tá? É para o produto que você vende, que seus concorrentes também vendem, tá? Maior o poder de barganha deles, tá?
A mesma história, você pode ter só um consumidor que está comprando de todo mundo aqui. E não tem como você vender para outro, porque ele compra de todo mundo e revende para o mercado final, para o consumidor final, que talvez esteja distante, tá, de você, porque você é um intermediário. Então, nesse caso, ele seria um monopisônio. Tá? E, professor, não tem só um, mas tem dois ou três. Aí já entra naquela história de oligopólio desse lado aqui e oligopisônio desse lado aqui, tá? Aí você não olha para você, tá? Você olha muito mais. Assim, tem uma relação que é relativa. Você olha de fato um pouco para o seu mercado, né? Mas você vê se eles têm barganha sobre as empresas que atuam aqui no elo da cadeia produtiva que você está atuando, tá? Eu espero que tenha ficado compreensível isso aqui, tá? São essas perguntas que vocês têm que responder, tá? E de forma bem direta, tá, pessoal? Não precisa ficar. Tudo bem, quem já falou um monte de coisa aí do seu negócio, do seu produto nesses itens, mas não precisa ter muita coisa escrita para responder, para colocar correto o que se pede na atividade.